Boa noite a todos. Deixa eu ver se esse negócio aqui está funcionando, porque é a primeira vez que eu estou apertando o botão. Às vezes a gente aperta o botão errado, dá umas confusões, viu? Todos passaram bem a semana, com muita chuva. A gente fica limpando a casa, achando que a casa está com cheiro de chuva, né? Mas é época. Vamos agradecer a Deus que nós não estamos com as tempestades da Europa, né? Hoje, eu vou falar um pouquinho só sobre um curso que a casa está oferecendo para aqueles que querem aprender a falar em público. Acho que eu vou fazer esse curso, porque eu sou tímida para falar em público, né? Então, para os trabalhadores que gostariam de aprender a falar em público, aqueles que são inibidos, para o público que quer aprender, às vezes quer falar numa associação, no seu emprego, em determinados lugares, esse curso é excelente, eu já fiz esse curso. Quem dirige esse curso é a Tânia Carvalho, é um curso de oratória. Todos os trabalhadores devem fazer esse curso. Ele é muito bom, ele desinibe aquela pessoa que é mais tímida e, mais importante para quem quer ser orador, ele ensina a não ser repetitivo. Então, às vezes, a gente vai falar e a gente não percebe alguns defeitos que a gente traz e que a gente repete. Às vezes, a gente comete alguns erros de português. Então, para que não doa no ouvido de quem está ouvindo, venham fazer esse curso, ele é muito bom. Ele começa dia 23, depois do Carnaval, 23/2, às 20 horas, às quintas-feiras, e ele tem à tarde também, às 14h30. E o início, à tarde, é dia 26/2. Gente, a noite é na segunda-feira e à tarde é na quinta-feira. Olha eu fazendo confusão. A noite é na segunda e à tarde é na quinta. Esse curso é principalmente para quem quer aprender a falar em público. E hoje nós vamos ter a leitura do Evangelho, a mensagem, a prece inicial feita pelo seu Antônio Carlos, as vibrações gerais e do passe pela Fátima, as vibrações das águas e a prece final pelo Wagner, nosso companheiro. E hoje nós teremos como tema da palestra o Evangelho, porque através da palestra a gente estuda o Evangelho. E é o capítulo 23, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Todos nós somos chamados. Quem será que serão os escolhidos, né? E quem vai falar para nós é o nosso companheiro César, o Rubens César, que vai trazer para nós tudo aquilo que ele estudou a respeito do Evangelho. Não esquecendo de falar também sobre as cestas básicas, que elas continuam sendo doadas, e o nosso trabalho é responsável pelo macarrão, e a semana passada eu estava olhando, tem pouquinho macarrão, gente, e precisamos doar o macarrão para as cestas básicas. Não nos esquecendo que o macarrão, espaguete é o que rende mais, tá? Que Jesus nos abençoe e nos... hoje nós vamos sortear o livro, porque chegou na livraria, então não vamos sair assim que acende a luz, porque hoje alguém vai ser presenteado com este livro, tá bom? Que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos um trabalho de muita luz e muita paz. E enviamos daqui o nosso abraço de carinho, de fraternidade, de amor para a nossa companheira Mônica, que sua avózinha hoje partiu para o plano espiritual. Mônica, receba de toda a equipe nosso abraço, com muito carinho para sua mãe e para toda a família.
Boa noite a todos. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os que dizem Senhor, Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? E em teu nome expelimos os demônios? E em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Consentimento. Frequentemente te queixas da influência perniciosa dos espíritos infelizes. Dizes-te debaixo de terrível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece de nosso consentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Ausculta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Então, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até o alto, agradecendo a Jesus, nosso guia, nosso irmão, nosso orientador, que Ele possa estar aqui conosco neste momento, franqueando aqui a possibilidade de nós entendermos tudo aquilo que vai ser trazido pelo Evangelho da noite, externando a nossa gratidão pela possibilidade de estarmos aqui presentes, ouvindo e assimilando todos os ensinamentos que Ele já nos deixou há muito tempo. Nessa tranquilidade, nessa paz, nós vamos rogando graças a Deus pelo carinho e pela recepção que tivemos na noite de hoje pelos amigos que comandam este trabalho de Evangelho, Vibração e Paz. Que assim seja. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje temos o compromisso de falarmos um pouco sobre os ensinamentos de Jesus e nos foi pedido para falarmos sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente o item 9, que é não vim trazer a paz, mas a espada. E para mim é sempre uma alegria estar aqui e conversarmos um pouco, aprendermos um pouco, porque quando a gente estuda para estar aqui, os primeiros a aprender somos nós. Então isso me deixa muito feliz. Esse título que Kardec deu, acertadamente moral estranha, porque quando você ouve, não vim trazer a paz, mas a espada, e você pensa, Jesus falou isso? E ele falou isso numa reunião entre ele e seus discípulos, na conversa ele falou isso. E se pensarmos em sã consciência que Jesus, expressão máxima do amor,
que quando aqui esteve encarnado, só fez plantar o bem por onde passou, seus exemplos, o seu dia a dia, na vida pública, que temos conhecimento, completamente carregado de conduta exemplar, ensinando o amor, ensinando o perdão, ensinando a caridade, ensinando o Deus único, mostrando o caminho que nos leva à evolução, porque este é o objetivo de todos nós. Tirando as coisas aqui do mundo terreno, o objetivo como espírito que somos, uma vez deixado o corpo, fazendo nossa passagem, o objetivo é a evolução. Cada vez evoluindo um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até chegarmos em espírito felizes. E ele deixou, vamos dizer assim, esta receita para todos nós. E aí você fala, mas como assim? Ele fala que veio trazer a espada. Será que em algum momento nós temos que usar da violência? Será que em algum momento nós temos que ser mais um no meio deste mundo já tão contraditório, tão envolvido em violências, e nós vamos ser mais um? E tenho aprendido neste tempo de espírita, porque eu venho da religião católica, e eu tenho aprendido que se algo que eu ler, por exemplo, de Emmanuel, que eu não compreenda, e tem muitas coisas, eu não discuto. Emmanuel está certo, eu não tenho alcance ainda para compreender. E vou continuar estudando, conversando com aqueles que sabem mais, que já estão há mais tempo no caminho, para um dia entender. Agora imaginem o que Jesus diz. Se ele exemplifica, e eu não compreendo o que ele quer dizer, obviamente que ele está certo. E vamos buscar, no dia a dia, compreender. Uma hora a gente entende. E aí nós vamos pegar alguns pequenos exemplos, poucos exemplos, da vida de Jesus aqui com a gente, para ver que o sentido desta frase não pode ser ao pé da letra. Por exemplo, Jesus curou Bartimeu, que é o cego de Jericó. Também curou a senhora que por 12 anos sofria de uma hemorragia constante, era só pele e osso, anêmica, fora o preconceito da época, onde a sociedade da época entendia que uma pessoa como aquela era impura, era indigna e não poderia conviver junto com os demais. Então, além de todo o sofrimento daquela enfermidade, ainda era excluída da sociedade. E ela, sabendo que Jesus passaria pelo vilarejo onde ela morava, ela consegue ir se arrastando no meio da multidão, na fé absolutamente fantástica, ela toca no manto de Jesus e ele para. Ele não percebe, ele para, mas ele sente e ele diz, pergunta aos discípulos, quem me tocou? Os discípulos falam, mestre, todo mundo está te tocando, olha a multidão que tem aqui. Alguém me tocou diferente, porque eu senti sair de mim virtudes de fé, buscando cura. E aquela mulher ali no chão, chorando, diz, Jesus, eu te toquei e eu estou curada. E um último exemplo, Emmanuel viveu na época de Jesus, quando ele aqui esteve,
como um senador do Império Romano, abaixo dele todo o império, acima do senador apenas o imperador. Para vocês verem o status que este senador, Públio Lentulus, nesta encarnação de Emmanuel, tinha. Então ele mandava e desmandava na região toda. Tinha aquele poder, tinha o financeiro a seu favor, os serviçais, enfim. Até que, certo dia, a sua filha amada, Flávia, fica doente. Apesar de todo o seu poder e dinheiro, não consegue alguém para curar a menina. Manda trazer os médicos da época, curandeiros, o que tinha de melhor, e não tem jeito. Lívia, esposa de Públio, esta sim, já mais elevada, espiritualmente entendendo os caminhos que devem ser seguidos para a felicidade, para a evolução, implora ao marido que vá procurar pelo Nazareno. Ela tem certeza que ele poderá curar a pequena Flávia. Ele, envolto ainda em muito orgulho, de imediato já rebate a esposa, dizendo: imagina, é tolice, o que vão pensar, o que vão falar a meu respeito? Um senador do império se rebaixando a este que dizem ser o profeta. Se os melhores médicos e curandeiros da região não puderam fazer nada, não será ele que vai fazer. Pode tirar isso da cabeça. Só que passam os dias e a menina vai piorando, cada vez mais ardendo em febre, prostrada, sem condição, sem melhoras nenhuma. E a esposa em cima de Públio, implorando para que ele procure por Jesus. Ele, amando a filha como amava, ele se rende e fala: tá bom, eu vou. Mas não creio que teremos resultado. E sai, tomando todos os cuidados para não ser visto. Então ele procura o final do dia, já quase começo da noite, onde poucas pessoas circulam, a luz já é muito fraca, e ele vai num caminho que Jesus passaria, fica atrás de uma árvore bem grande, e fica ali esperando a vinda de Jesus, que passaria por ali. E quando ele vê Jesus chegando, ele meio que se congela, ele não consegue nenhuma reação, e se perguntando o que está acontecendo, que força é essa, que magnetismo é este, quem é este? E Jesus chega, o senador não consegue falar nada, cai de joelhos, e Jesus pergunta: por que me procuras? O senador não consegue, chorando. Jesus então diz: o que você vem buscar será atendido, mas não por conta de um coração endurecido no orgulho, na vaidade, na tola vaidade de acreditar que todo o poder que tem seja o suficiente para conseguir o que quer. Sua filha será sim curada neste momento, mas por um coração de mãe, um coração que já compreendeu que as coisas momentâneas da terra
passarão. É por ela que a sua filha, neste momento, está curada. E quanto a ti, você tem a escolha de seguir, neste momento, o caminho de luz, ou seguir na escuridão por séculos, até encontrar novamente a luz. Jesus se retirou, Emmanuel se refez, e aquelas palavras, obviamente, ficou na consciência dele, mas o orgulho de ser o senador já tomou conta novamente. Quem ele pensa que é para falar assim com o senador da República, do Império? E ele segue, volta para casa, encontra a esposa Lívia, chorando de alegria, lhe abraça e ele vê a menina brincando, sem febre, totalmente curada. Esses exemplos são pequenos, perto de tantos outros, e aí poderíamos ficar horas exemplificando as passagens de Jesus. Mas pegamos esses 3 exemplos para poder questionar: este homem realmente quis dizer que deveríamos usar a espada? Ou esta frase é uma simbologia para que nós, tanto da época como as gerações futuras que estavam por vir, a nossa e as que estão por vir também, deveríamos usar para ceifarmos do nosso coração o mesmo orgulho que existia no coração de Emmanuel à época encarnado como senador do Império Romano, Públio Lentulus. Ou será que estamos isentos já deste orgulho? Ou será que estamos isentos da vaidade? Agora começa a fazer sentido a frase: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque realmente, vamos pensar, quando precisamos mudar algo em nós, porque pedir para o outro mudar é a maior facilidade que nós temos. Todo dia, assim, 3, 4, 5 vezes no dia, nós estamos pedindo para alguém que está ao nosso lado mudar. Não faz isso, não faz aquilo. Ah, mas você não fez isso, era para você fazer aquilo e você não fez. E assim vai, todos os dias. Porque é cômodo falar para o outro mudar. E não percebemos que o outro também está pedindo para nós mudarmos. E quando nós paramos para pensar e falar, realmente eu preciso parar com isso. Esse nervosismo, xingo aqui, xingo ali, palavras ásperas, grosseiras, dentro de casa, porque fora de casa, não, eu não posso falar assim. Por quê? Porque o que meu chefe vai pensar de mim? O que fulano, beltrano vai achar da minha estupidez, da minha arrogância, a minha prepotência? E buscamos, deste jeito, encontrar a paz. Só que a paz para nós significa termos bens. E não tem problema nenhum. A paz para nós é quando estamos de férias e vamos para uma praia paradisíaca, quando trocamos nossos carros, quando vamos jantar em locais gourmet, como se falam. Então nós, que paz, que delícia. A gente até brinca, né? Tinha que ser sempre assim. Isso para a gente é paz. Isso para a gente é, eu venci na vida. Só que não compreendemos que isto é uma forma de mascarar
as ervas daninhas que estão crescendo no coração, na nossa personalidade, na nossa conduta. E quanto mais temos, mais queremos, e esquecemos do próximo. Como sempre é dito aqui, não tem problema nenhum, a gente precisa parar com essa coisa de que é errado ter, é errado ser milionário, de forma nenhuma, de forma alguma. Temos sim que procurar melhorar, temos sim que avançar, ter sonhos materiais, ir buscar, conquistar, mas não sozinhos. Não podemos fazer de tudo e passar por cima de todos para ter tudo isso, custe o que custar. O que pudermos fazer hoje, na condição que estamos para o próximo, devemos fazer. E não o que a gente faz normalmente. Principalmente na virada de ano. Se eu ganhar na Mega da Virada, eu vou fazer isso, eu vou ajudar minha família, eu vou ajudar todo mundo. Vai nada. Ajuda hoje? Nem sempre. Claro que isso não é generalizado de forma alguma. E como o pessoal brinca, né? Aqui dentro somos espíritas, não é para nós. Isso é pessoal lá fora. Mas isso é só uma brincadeira, porque a gente sabe que nós temos nossas falhas do sentido moral ainda. E para extirpar essas ervas daninhas, para ceifar, é preciso a espada que Jesus simbolicamente usou na frase dele. E não é fácil tirarmos esses maus sentimentos, essas coisas que impedem nosso caminhar. E aí vem a doutrina espírita, que é um privilégio, porque ela possibilita para todos nós o conhecimento. Porque existem os 5 livros que Kardec deixou publicado, 400 e poucos livros que Chico Xavier psicografou, tendo o plano superior como autor, Divaldo, entre outros, explicando N situações, para angústia, para medo, para aflições, para obstáculos que todos os dias enfrentamos. Em momento algum, Jesus diz, o Espiritismo diz, que será tirado da sua frente os seus problemas. Que a partir de agora nós não mais teremos problemas. Isso é inerente ao ser humano que vive num planeta de provas e expiação. Não tem muito o que fazer. Se vocês conhecerem alguém que desde que nasceu até hoje não tiveram problemas, realmente, olha, traga aqui, essa pessoa é de outro mundo, porque aqui não tem. De alguma forma passam por obstáculos, porque nós temos um passado a corrigir. E não quer dizer que todos os obstáculos sejam por imperfeições de outros tempos. Muitos dos obstáculos que enfrentamos, nós, quando estávamos no plano espiritual, nós pedimos, deixa eu passar por este caminho. Não, mas você não precisa passar por isso. Não, mas deixa eu passar por esses caminhos complicados, porque eu sei que isso vai me ajudar a crescer. Ok. Vocês vão me ajudar? Vamos estar com você. Então tá bom. Então veja, eu não precisava passar por isso, mas para a minha evolução a gente pede. O problema é que aqui a gente não lembra, né? Mas quando chega lá, fala, puxa vida, e se conseguiu, é uma alegria gigantesca. Então, o tempo é muito curto, então compreendam que quando, nesta frase, eu não vim trazer a paz, mas a espada, é justamente isso, porque você não vai ter paz quando você entender que você é uma pessoa que tem defeitos,
quando você entender que você quer corrigir estes defeitos. Vai ser uma briga, por quê? Porque você vai querer continuar naquele estado, porque são séculos naquela jornada. Vide o senador Emmanuel, o Públio Lentulus. E Jesus diz para ele, ou você segue agora o caminho de luz, ou andará por séculos na escuridão até encontrar esta luz. E sabemos hoje, porque é Emmanuel, por Deus, ele segue um caminho espetacular. Mas levou aí encarnações atrás de encarnações em sofrimento, em luta contra ele mesmo, porque trazia em cada encarnação as coisas de outros tempos. Então, vamos buscar observar estas más inclinações e tentar corrigi-las. Entendam que não será possível dormir errado e acordar certo. Sempre falamos isso. É passo a passo, é pouco a pouco. Se eu tenho o hábito de gritar com meus filhos, com a minha esposa, com meu marido, se eu não, já perdi o respeito, não, peraí, não posso ser assim. Tem dia que não tem jeito, né? A gente está virado e aí nós vamos ser mal educados. Somos seres humanos, ainda acontece e tudo bem. Mas não pode ser sempre. Costumamos dizer, de 30 dias eu viver errado 25, está errado, não vai fechar, não vou evoluir nunca. Essa espada está bem cega, não está cortando nada. Mas, se de 30 dias eu conseguir 20 ir melhorando, puxa, que avanço. A faca está afiada, a espada está afiada. E para finalizar, aí é aos colegas espíritas voluntários, trabalhadores da casa, não cometam o engano de acreditar que o fato de ser espírita, de trabalhar em uma casa de oração como de paz e amor, nos faz melhores do que qualquer outros, seja espírita ou qualquer outra religião. De forma alguma. Dizer eu participo de tal trabalho, eu vou toda semana a uma casa espírita, não nos faz de forma alguma melhor do que qualquer outro. E sinto em dizer, muitas das vezes, somos ainda inferiores. De novo, lembrando Emmanuel, Chico perguntou a ele, quem são os médiuns? E Emmanuel disse, na maioria das vezes são aqueles irmãos que falharam grandiosamente no compromisso assumido com as leis divinas. Então, se estamos espíritas, que não é fácil ser espírita, porque nos deparamos com os estudos e ali mostra o que devemos fazer, ali mostra nossas imperfeições, temos que tentar ter a humildade de pegar a espada e pouco a pouco cortando essas ervas daninhas chamadas orgulho, prepotência, arrogância, egoísmo, materialismo, inveja. Que Jesus abençoe a todos nós e muito obrigado pela oportunidade. Vamos envolvendo Rubens agora com um abraço carinhoso, pois ele nos trouxe o ensinamento de Jesus com tantas informações, mostrando que nosso irmão Jesus sempre usou do amor para cortar as nossas imperfeições. Que possamos fazer o mesmo. E é nesse momento que nós agora vamos receber tudo aquilo que viemos buscar. Então eu convido a todos a fecharem os olhos, a sentarem nos bancos, de forma que possamos circular sem
tropeços, e sentindo já a aproximação dessa equipe espiritual que desde que aqui entramos já nos acolheu. Vamos pedindo para a equipe de passistas que tomem os seus lugares para que possamos iniciar esse trabalho de amor. E assim, do alto, nós vamos recebendo uma luz azul intensa. E ela toca a nossa cabeça, no nosso centro de força coronário, promovendo assim uma limpeza no nosso cérebro e conectando ainda mais a todos nós com o plano espiritual. Essa luz agora, ela alcança o nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa, e ali nós vamos sentindo que os nossos pensamentos ganham força para o positivo, para o belo, para tudo aquilo que nos fortalece, nos encoraja. Essa luz também envolve a nossa visão, permitindo que o nosso olhar seja muito mais amoroso, que possamos julgar menos e com eles terem mais compaixão para todos aqueles que passam por nós. Essa luz agora vai até o nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, promovendo toda uma limpeza nas vias respiratórias e também atuando na nossa fala, na nossa comunicação verbal, para que possamos sempre usar a palavra falada com carinho, com respeito, com docilidade e muitas vezes também silenciando, como uma forma de comunicação. As luzes agora vão até o nosso centro de força cardíaco e ali o trabalho é de amor, é um trabalho de limpeza, tirando ali mágoas, ressentimentos, tristezas e deixando apenas esse sentimento de amor ensinado por Jesus, que vai nos auxiliar a afastar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a posse. As luzes agora percorrem os nossos centros de força, gástrico, esplênico, genésico, e vai tratando todos esses órgãos que atuam no funcionamento do nosso corpo físico. E muitas vezes os nossos pensamentos, as nossas mágoas acabam provocando o desequilíbrio desses órgãos. Então essas luzes azuladas percorrem todos os órgãos desse complexo. E agora elas percorrem as nossas pernas pela frente, passam por baixo dos nossos pés, sobem as nossas pernas por trás e vão passando pelo centro de força básico, na altura da nossa cintura, percorrendo toda a nossa coluna vertebral, fortalecendo toda essa estrutura que nos sustenta como corpo físico, aliviando os pesos e nos fortalecendo para que possamos continuar
prosseguindo com alegria e muita gratidão. Essas luzes em tom de azul voltam novamente até o topo da nossa cabeça e formam uma cúpula protetora que vai permanecer conosco durante toda a semana, com muita proteção, muito amor. E já que recebemos, nós agora temos condições de doar. Então, nesse instante, vamos envolver o nosso planeta Terra com muito amor, essa morada bendita, que é a escola, que é o hospital, onde temos a grande oportunidade de evoluir. Vamos envolvendo com muito carinho todos que precisam aliviar os sofrimentos, seja através de uma doença, de um desequilíbrio físico, emocional, espiritual. Vamos envolvendo quem está sentindo a dor da separação física, e aqui a gente envolve a Mônica. Vamos envolvendo todos os nossos irmãozinhos que estão pelas ruas, aguardando uma ação solidária, que possa levar um alimento, uma água, um agasalho, um sorriso, um gesto de amor. Vamos envolvendo com muito carinho também nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, colegas de trabalho, para que possamos conviver com equilíbrio, com alegria, sabendo que todos nós estamos ligados porque precisamos aprender juntos. E assim, vamos nos envolvendo também com muito amor, com muita alegria, com muita gratidão, pois aqui estamos na certeza de que precisamos evoluir e somente com Jesus, com Deus, conseguiremos esse caminho. Dessa forma, agora, vamos continuar nesse clima de amor, envolvendo o Wagner, que dará seguimento ao trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Então, como a Fátima nos disse, vamos continuar ligados a esse ambiente de muita serenidade, acolhedor, pedindo a todos que, se assim quiserem, fechem os olhos para uma maior concentração e ligação com a equipe espiritual, mentalizando a natureza, toda a sua biodiversidade, seus rios, matas, árvores, folhas, flores, plantas, raízes, pedindo a toda a equipe espiritual ligada à manipulação desses recursos fitoterápicos, para que possam fluidificar as águas que aqui trouxemos. E se não a trouxermos, mentalizemos as águas dos nossos lares, e também as águas dos hospitais, as águas dos enfermos, as águas das clínicas de dependência química, as águas dos idosos. E principalmente entendendo que essa água, ao bebermos, juntamente com o medicamento físico, se assim estivermos fazendo uso, antecedido por uma prece, por um sentimento de gratidão ou uma leitura de um trecho do Evangelho, possa ser essa água fluidificada a água que nos fortaleça, que nos equilibre e que melhore a nossa saúde, tanto do ponto de vista segundo a nossa necessidade e de acordo com o nosso merecimento, que deriva da nossa fé e do nosso estágio de evolução moral em que nos encontramos. Pedimos ainda a equipe espiritual que nos guie
e passamos a entender que às vezes a vida nos envia situações muito difíceis para que possamos aprender e refletir. Por fim, agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos mentores desse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, a reunião de hoje, ao expositor, ao Rubens, pela explicação que devemos cortar, que devemos ceifar duas grandes chagas da nossa evolução, o orgulho e a vaidade. Que agradeçamos também todas as energias positivas e revigorantes que aqui recebemos, tanto do plano espiritual maior, como também a interligação dos médiuns com seus mentores e com as equipes da casa. Que todos tenhamos, principalmente vocês, uma excelente semana, com muito otimismo, com muita fé, gratidão, proteção e saúde. E que cada degrau que assim conseguirem evoluir, agradeçam, porque no final da prova dessa vida, quem vai dar a nota do nosso desempenho somos nós mesmos para a passagem na nossa jornada. Graças a Deus. Mais um momentinho só. Vamos fazer o sorteio do livro do mês. Oi? Não foi distribuído o número, tá bom? Hoje a gente não tem os números para distribuir. Então nós vamos inventar algum método, alguma ideia. Vamos falar o número 15. Quem faz aniversário na data de 15? Não importa o mês. Ninguém? Isso, tá boa, ótimo. Nesse mês, quem faz aniversário? O senhor, e tem uma... Fez ontem? Então vem cá pra gente, e vai ter mais um lá atrás que também faz e vamos fazer um sorteio. Por favor. Só um minutinho, só um minutinho. Cadê ele? Ih. Paz e amor em Jesus.